Mas então nós vamos começar a nossa entrevista porque transição planetária é um tema que não se esgota. Nós precisamos conversar muito a respeito disso, porque nós estamos nessa transição também. Então o que vem a ser isso? Transição planetária. A par dos mitos que se cria em torno das mudanças que se processam, seja na natureza humana, seja no próprio planeta, tudo é cíclico. Nós vamos entendendo isso, nós estamos em mundos transitórios, não mundos definitivos. Então nós vamos entender que a transição significa um ciclo velho que encontra a sua destituição natural, pela lei de destruição, e um ciclo novo que se mescla com esse velho. A transição é exatamente isso. É o que o codificador define no livro A Gênese, no seu capítulo 17º de Sublime Beleza. Nós temos um histórico de mundo primitivo, de mundo de expiação e prova, e a proposição da regeneração. O mundo dos cataclismos é aquele da base, em que os elementos estão se ajustando para formar e dar a feição, vamos dizer assim, mais estável do orbe. O que o planeta vai sofrer é o que periodicamente ocorre, os ajustes. O homem influencia, vem o retorno. E isso a gente está sofrendo. Mas a grande transformação, ela é moral. Afirmam os espíritos superiores. Desde a codificação, passando pela obra de Chico Xavier, que é extremamente confiável, nós vamos observar que o que ele sinaliza é que as entranhas da humanidade é que está em efervescência. Então, hoje nós estamos lidando com o homem atuando de forma desbaratada, estranha. E isso causa muitas aflições. Mas isso é o fomento do estado moral que precisa passar por uma revisão para entrar numa nova linha de sintonia. Que nós observamos que em 52 ou 54, o Emmanuel, através de Chico Xavier, deu uma entrevista para a Legião da Boa Vontade. E o Emmanuel dizia que em torno do ano 2050, nós estaríamos recebendo um contingente enorme de pessoas que viriam da Europa e da Ásia, porque esses continentes sofreriam naturalmente desgastes. Mas preste atenção, ele afirmou que nós receberíamos esses elementos que viriam no processo de emigração, porque nós temos instrumentos para prever, para conseguir falar assim, olha, o mar vai passar por turbulências, nós temos movimentos de placas tectônicas. Então, o homem desenvolveu, através da sua inteligência, recurso tecnológico para isso. E isso faz com que ele possa se abrigar e fugir dessas intempéries quando elas ocorram. Uma vez perguntaram, por exemplo, para Chico Xavier, como é que seria essa superpopulação? Porque nós estamos tendo... Os números nunca foram tão avultados, né? Hoje nós estamos beirando 7 bilhões de pessoas no mundo, segundo dados aí apresentados. Nós observamos que é crescente. O Chico deu uma solução muito interessante. Ele falou assim, nós ainda não aprendemos a explorar as riquezas dos oceanos. Então nós vamos nos adaptar, porque a inteligência do homem se desenvolveu para exatamente secundar essas necessidades. E isso tudo é que fomenta o estado de evolução, que faz com que o homem possa deixar de pensar exclusivamente em si e comece a pensar no todo. Essa é a grande mudança que se opera. E são esses fenômenos de efervescência que ocorrem nos dias de hoje. Então nós notamos que, com o ser humano deixando de cultivar o seu egoísmo, apenas pensando em si, até por forças externas, por essa diligência da evolução, da transição, das dores que se acumula o mundo, então nós vamos perceber que o ser se abre e ele começa a ansiar por outros sentimentos, por uma outra visão mais dilatada da vida, de uma sociedade mais justa. Nós observamos, por exemplo, até nesses fenômenos agressivos de oportunistas, né? A sociedade não quer o oportunismo, ela não quer a criminalidade, ela não quer a violência. Nós notamos que as nações gritam, não queremos guerra. No Brasil, o nosso presidente, na época, disse ao Bush, quando ele propôs a guerra que ele queria. O nosso presidente disse a ele, não, a nossa guerra é outra, é contra a fome, contra a injustiça social. E isso nos engrandece. E isso engrandece a humanidade, porque não é apenas o Brasil. O mundo gritou contra. Então essa maturidade, ela está sendo laborada. E é ela que dispõe o indivíduo a compreender ideias mais espiritualizadas.
a quebrar preconceitos religiosos, culturais, de vivência, de herança ancestral. Então as pessoas começam a quebrar essa concha, essa cristalização, e começam a falar uma linguagem, e caminhamos para a unidade, que é essa unidade que não importa se é católico, se é protestante, se é espírita, se é hinduísta, não importa. O importante é que nós estamos falando a língua essencial, a língua do Evangelho. Porque, segundo Kardec, essa missão é do Evangelho de Jesus. Que nós vamos observar a transição como a gente observa, por exemplo, aquele horário das 18 horas, no horário normal, não no de verão. No horário das 18 horas, nós temos o eclipse do Sol. E ele vai gradativamente. Então você não sabe se você tem claridade ou se você tem escuridão. Transição é isso. Então a gente acende a luz dentro de casa e fala assim, mas não está claro o suficiente, porque ainda tem uma certa claridade do pôr do sol. Então é preciso que se defina uma coisa e outra para a gente dizer assim, agora é noite, agora é dia. Então transição é esse lusco-fusco. É uma coisa e é outra. Ora uma, ora outra. Então essa sensação das 18 horas, num horário normal, a gente pode observar para poder compreender o que é a transição. Então, existe uma data? Não, existem prognósticos. O Emmanuel, por exemplo, falou em 2057, mas ele não falou que seria a plena regeneração. Ele sinalizou, com certeza, alguma coisa de base que justifique a regeneração. Porque até 2057, como nós estamos tendo muito progresso em vários aspectos, inclusive moral, incluindo a chegada de espíritos que estão reencarnando desde o começo desse novo milênio, para exatamente instaurar bases de nova era, misturando com essa expressão, vamos dizer, caquética, corroída do passado, herança de idades muito brutas, muito incoerentes, nós vamos perceber que são providências, e elas vão começando a fundamentar. Espíritos saem da Terra, outros substituem, com melhores disposições. É assim que se processa a transição. Porque a humanidade, a evolução dela, é um processo de refundir culturas, possibilidades. Então, por exemplo, a gente pode pegar a linha de abordagem de um Hitler, por exemplo. Então, aquela coisa da eugenia, ela já existia lá na Grécia Antiga, aquela proposição. O materialismo que nós vivemos hoje, à exaustão, é uma proposição da antiga Grécia, dos pensadores, dos primeiros pensadores que nos legaram o quê? Uma base para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Então a gente remonta, a gente vê que no processo histórico a gente vai refundindo, porque muitas vezes são os mesmos autores e atores que voltam à ribalta em novas reencarnações e vêm com aquela marca, com aquela cultura desenvolvida e dão uma nova conotação, um novo colorido. Então nós, como as aranhas que produzem o seu plasma e estabelecem o seu reino através das teias, nós somente conseguimos, nós no campo pessoal, atuar segundo aquilo que nós adquirimos na evolução. Então, muitas vezes, sobre mitos e inverdades, por isso a codificação é tão importante. A codificação é a base imprescindível em qualquer abordagem espiritual, porque é a nossa ciência. Então é a codificação espírita que o Wagner está se referindo. Exatamente, é Allan Kardec, a obra de Allan Kardec. Ela é um referencial porque ela não é produto de uma mente, ela não é produto do codificador, como muitos tentam. Ah, Kardec está desatualizado. Não, o Espírito de Verdade é Jesus. O próprio codificador assinalou isso na Revista Espírita, tem nome próprio. E hoje a gente até dá isso de primeira mão. Nós temos um instituto em São Paulo, que é da Federação Espírita Brasileira, que vai ser aberto ao público, em que essas cartas com a própria letra do codificador vão estar expostas. E uma delas revela que o Espírito de Verdade, o guia dele era Jesus. Então nós precisamos entender que nós estamos recebendo isso de espírito puro. Esse material, essas conceituações que o Espiritismo fez, elas chegaram para exatamente estabelecer as novas bases de um novo mundo. Isso não é palpite, não. Palpite é espírito que acabou de desencarnar e escreve, dá notícia, e vai falar da realidade dele ainda, em transição. Agora, espírito depurado é outra coisa. Então, nós temos que estudar a escala espírita e poder, então, com a obra da codificação, fazer esse discernimento do que realmente é uma proposição momentânea, no tumulto, na poeira que essa reforma proporciona ou estabelece para todos nós, e isso já faz parte das nossas provas.
Porque nós estamos vendo, por exemplo, no criminoso que assassina brutalmente, no sistema político que é corrupto, no médico que negligencia o atendimento. Nós estamos vendo o nosso passado, o que nós construímos. Não é o outro, não. Isso é revisão. Hoje a gente tem horror a isso, porque desenvolvemos princípios, amadurecemos concepções morais. Mas antigamente a gente nutria isso. Então é herança. Deus não é injusto. Deus é amor. Deus não criou isso, nós criamos isso. Essa humanidade que falece é a humanidade que nós construímos. Então é preciso conhecer a verdade para então fazer um juízo perfeito. Discernimento é o que o Espiritismo proporciona às criaturas. A capacidade de ajuizar das coisas e separar os bodes das ovelhas, que é um termo do Evangelho. Nós aprendemos com a espiritualidade que a evolução somente se processa num campo adverso. Nós costumamos dizer assim, eu queria viver em Sírios, eu queria viver em Nosso Lar, eu queria viver em Alvorada Nova, onde só tem espírito bom, eu não sou dessa terra, essa terra é só confusão, essa diversidade, parece que as pessoas não se entendem, não querem se entender, mas a virtude só é provada na adversidade. Toda a história do cristianismo nascente, para instaurar as bases de um novo tempo, uma concepção divina da vida, que foi trazida por Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nosso governador planetário. Ela se deu através dos elementos que secundaram seus esforços, o seu testemunho supremo. Porque elas se deram em holocausto. E para se dar em holocausto, elas têm que quebrar a concha do egoísmo. A concha do egoísmo, ou vamos dizer assim, nós estudamos na doutrina como sendo o instinto de conservação. O egoísmo nasce do instinto de conservação, que é natural. É preciso que você se cuide. Se você não se cuidar, você não aprende a cuidar de ninguém. Então você começa primeiro atendendo as suas necessidades, no plano da evolução é assim, na primitividade é assim. Depois você, de tanto se cuidar, você sabe o que é isso para poder entender o outro na necessidade dele. E aí você começa a atuar com o outro, pelo outro, porque você já fez por si. Daí a gente entender aquela proposição de Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Porque o primeiro amor é por nós. Nós aprendemos assim na evolução. Eu preciso me cuidar. Então eu dou pancada para comer lá na primitividade, chuto o que está na minha frente porque eu tenho que chegar primeiro. E a espiritualidade bate palma. Está evoluindo. Porque eu tenho que implantar primeiro as bases em mim. Em seguida, eu vou ser chamado e aí eu vou ter conflito. O outro não tem, eu tenho. Aí começa a me incomodar. Esse conflito significa que eu tenho evolução à altura de poder compartilhar. Se eu não compartilho, eu fico mal. É a morte moral. Mas se eu compartilho, enquanto uma alegria, eu vou querer fazer mais. Esse é o mecanismo da evolução moral. Porque a gente acha que moral é regra religiosa lá fora. Não. Moral é um movimento de vida por dentro de nós, mostrando-nos Deus, a sua amplitude, a sua infinitude. Então nós compreendemos que pelo processo da evolução, de percepção das coisas, do estudo doutrinário, nós vamos conseguindo nos qualificar. E nessa qualificação, nós passamos a cooperar com o mundo, porque o mundo é vibração, é energia. Quando eu mudo, quando eu, por exemplo, observo corrupção, criminalidade, maledicência, malevolência, e não compartilho disso, não compartilhar não significa atacar. Não compartilhar é não nutrir. É ser porto final. Se alguma coisa ruim para o semelhante, para a humanidade, chega em mim, eu sepulto. Eu estou colaborando. Tem pessoas que passam em silêncio na vida. Um silêncio em que ela transforma tudo que é ruim no que é bom. Então, a resistência de que a espiritualidade tanto fala, que nós precisamos desenvolver e ter, é aquela de não nutrir o que não presta. Se nós somos o porto final das coisas que não servem e que não passam pelo crivo da verdade, nós somos grandes trabalhadores. Porque neste mundo, um papel muito importante que a gente tem a realizar é o de saneadores. É o do lixeiro. Eu não vou deixar lixo para ninguém. Eu vou recolher. E sepulta. Sepulta na prece, sepulta no perdão, sepulta na misericórdia, sepulta na indulgência. Então nós começamos a fazer uma obra.
Porque a obra do Cristo, ela não é alarde, ela é a da transformação. E é a vibração. A vibração é que é importante. Quantos corações sustentados naqueles momentos mais duros da vida. Nós estamos vivendo nessa transição quadros de muita dor. E a mensagem espírita cristã, ela tem um condão de transformar pensamentos que às vezes estão comprometidos com o pessimismo, com o horror, em pensamentos de perdão, de caridade, de superação. Quais as características desse mundo de regeneração? Nós observamos pelos sinais da espiritualidade, naquilo que já nos ofereceu desde Allan Kardec, seja principalmente no capítulo 18 do livro A Gênese, em que ele vai falar as características dos que estão chegando, que vão chegar com mais espiritualidade. Propensão para uma concepção de vida muito maior. O mundo de regeneração é isso. A vida não é apenas comer, beber, dormir, procriar, que é o que o animal faz. Então a pessoa, por exemplo, e vamos atacar os temas práticos. A pessoa, quando pensar em sexo, ela não vai pensar no seu prazer de hoje, no de amanhã, no depois de amanhã. Ela vai pensar no prazer da alma. Ela não vai pensar no corpo, ela vai pensar na alma. Hoje se pensa no corpo. Hoje se pensa no prazer do corpo, que é passageiro, é fugaz. E não traz para a pessoa a compensação que ela busca. Mas quando ela procura, por exemplo, aquilo que nutre o coração, então ela vai vincular sexualmente, mas ela vai vincular com qualidade, com seleção. Isso significa evolução. Então nós começamos a mudar o planeta, nós mesmos, quando nós começamos a pensar com leveza, com qualificação. Isso é amor. Isso é se inserir em Deus. Essa conformação o mundo de regeneração é essa leveza de alma, que ainda não foi trabalhada, né? O Espiritismo está indo lutando para mostrar o que é a verdadeira religiosidade. Então nós estamos passando por mudanças, mas essa nova conotação que os novos que estão reencarnando, e que muitas vezes são aqueles velhos, só que passam por cursos no mundo espiritual, fazem estágios em outras esferas. Quando vêm para a Terra, vem totalmente mudado. Eles vêm com outras disposições de alma. Então nós estamos recebendo esse incremento. Sem isso, por isso que o André Luiz deu o título para o livro dele, Evolução em Dois Mundos. Sem considerar mundo espiritual, não tem evolução na Terra.